Uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR e hoje uma edição especial, Juliana. É isso mesmo, seja muito bem-vindo a mais essa edição do programa. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, é dia do agricultor. E o Agricultura BR, todos os programas do Canal do Boi estão fazendo uma homenagem a você, agricultor, peça fundamental aqui para o nosso país. Exatamente, Juliana. E vamos saber agora de algumas das atrações desta edição, porque hoje você vai conhecer a parceria do Canal do Boi com a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso do Sul, para a difusão de tecnologias. Vai saber com a gente também quais são as projeções para a produção agrícola do Brasil dentro da próxima década. A área de cultivo com soja deve crescer em 10%. Tem ainda a produção de bioenergia, utilizações e soluções para toda a população brasileira e também para o produtor rural. E ainda falando sobre as projeções para o futuro, a gente trata das exportações de milho pelo Brasil, que dentro dos próximos 10 anos devem crescer em 38%. Você tem as análises técnicas, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o compromisso do Canal do Boi com o produtor rural nasce com a emissora. Trata-se de uma espécie de vocação. Diariamente, a nossa programação traz, desde as primeiras horas da madrugada, muita informação aos telespectadores de todo o Brasil, difusão de tecnologia e também soluções comerciais para o agricultor e pecuarista. Essa chamada inteligência e transparência do agronegócio que falamos diariamente aqui no nosso programa é uma presença diária, uma homenagem que você acompanha todos os dias pelo Canal do Boi. Mas hoje, em especial, é um dia de homenagear a você, agricultor do Brasil. E é por isso que toda a programação, toda a equipe do Canal do Boi está hoje em um lugar diferenciado para fazer essa grande homenagem. Exatamente, Juliana. E é o produtor rural que trabalha, cultiva, que trabalha exatamente na germinação para levar bons resultados e sempre com essa indústria a céu aberto. É isso mesmo. E hoje é dia de homenagear a você, então, agricultor, que realmente toca a engrenagem dessa máquina perfeita que é a agricultura, capaz de sustentar o Brasil mesmo em tempos difíceis. A reportagem é de Annelise Nicolodi. A agricultura no Brasil é historicamente uma das principais bases da economia do país desde os primórdios da colonização. Evoluiu de extensas monoculturas para a diversificação da produção. E apesar da tecnologia empregada em máquinas cada vez mais modernas e sementes com alto grau de produtividade, é ele, o agricultor, o protagonista dessa história de sucesso. Eu não me vejo em outra situação sem ser agricultura, né? Eu amo o que eu faço, né? A agricultura é uma coisa que parece que emociona a gente, que é lidar com a terra, com a planta, é coisa, como é que você vai explicar, é gratificativo, cada dia tem coisa nova para fazer, tem que adubar, tem que passar um fungicida e tu tá sempre ativo, né? Prestando atenção na cultura para tirar o melhor dela, né? O potencial máximo que tu consegue fazer, né? O carinho pela terra, o trato com as plantas, a preocupação com o clima. Ao longo dos anos, o agricultor venceu desafios imensos. Plantio direto que surgiu, né? Com a cobertura de palha e mudou tudo, a produção e a revolução é o plantio direto. Né? Como é que era antes? Meu Deus, antes a gente trabalhava muito, né, com aratera, passar niveladora e isso, não tinha os herbicidas, né, que não matava os insos, era tudo meio na capina, né? Então era bem mais sofrido. Hoje estamos no fácil, né? Tudo maquinário e coisa, né? Daí a tecnologia melhorou muito.
melhorou muito. E em meio a tanta evolução, foi possível inspirar as novas gerações. A família Weber de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. Daniel, 23 anos, segue os passos do pai e pretende ver os filhos tirarem sustento desse patrimônio conquistado com muito trabalho e amor pela terra. Olha, eu sempre morei aqui fora, né, junto com meu pai e minha mãe. Então a minha vida desde pequeno foi aqui e aos poucos fui aprendendo. Meu pai foi me ensinando como se lidar com a terra e olhar as plantas. Então o negócio foi evoluindo e hoje eu tô aqui ajudando ele, né? Dando continuidade e pretendo ter filhos, é claro. E gostaria muito que eles continuassem o que meu bisavô começou, né? E meu avô então deu um início forte e meu pai então fez crescer muito, né? E se há um setor resiliente no Brasil, é o do agronegócio. Mais uma vez, a produção agrícola sustenta a economia do país. O que mais chama a atenção na agricultura brasileira nas últimas 2 décadas é, sem dúvida, a produtividade, que cresceu mais de 260%. Somos referência na produção de alimentos para o mundo, gerando riqueza e distribuição de renda. A agricultura moderna que nós produzimos hoje ela é extremamente importante porque ela não começa na agricultura. Para fazer agricultura hoje nós precisamos comprar fertilizante, ativamos a indústria de fertilizante. Precisamos dos químicos, ativamos a indústria química. Precisamos de máquinas, ativamos a indústria metal-mecânica. Precisamos de eletrônicos, ativamos a indústria dos eletrônicos, a indústria petroquímica, a indústria da biotecnologia, N serviços. E aí então produzimos, quanto frete está envolvido nessa produção de trazer insumo, levar produto, depois esse produto é industrializado ou é exportado, enfim. Quanta economia gera? Se nós olharmos no Brasil, nós estamos falando de 23% do nosso PIB. Quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando mais de 40% do PIB gaúcho. Ele é feito em alguma dessas etapas. Então a agricultura hoje ela é muito mais do que nós temos na porteira. Ela supera os limites da fronteira, seja as indústrias fornecedoras, sejam as compradoras. Por isso que ela é tão importante para a economia. E diferente do setor de serviços e indústria, não sofreu retração devido à crise. Pelo contrário, mostrou um crescimento significativo. Porque o crescimento, tanto em termos de produção como tecnologia, nos leva a crer que nós realmente seremos o grande celeiro do mundo, não só o Rio Grande do Sul, como o próprio Brasil. Por isso a gente tem tranquilidade de dizer que o Rio Grande do Sul vem fazendo o seu tema de casa dentro da agricultura no modo geral. A agricultura resistiu ao tempo, às modernidades, aos anseios dos mais jovens, mas também evoluiu com esse olhar do futuro. Hoje o mundo está mais moderno, né? Quem não acompanhar acaba ficando para trás. Então eu acabei ensino médio, fui fazer o curso de agronomia, né? Estudei, me formei ano passado e com isso eu trouxe muita tecnologia nova, coisa nova que eu aprendi e pude passar para meu pai e acabamos mudando algumas coisas, né? Como acabamos investindo um pouco mais na parte de tecnologia, né? Até para uma qualidade de vida melhor e bons resultados. E o Agricultura BR continua falando sobre essa atividade, a agricultura do país forte que gira o Brasil. E nessa edição você vai acompanhar informações sobre como deve ser o futuro da atividade no Brasil. Isso porque o Ministério da Agricultura e a Embrapa divulgaram nesta semana um estudo prolongado que mostra as projeções da produção agrícola do país dentro da próxima década. Já já todos esses destaques aqui com a gente no Agricultura BR. O Agricultura BR destaca agora informações a respeito do mercado internacional e como que ele impacta aqui os negócios no Brasil. Tivemos a apresentação em relação aos números de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano nesta última quinta-feira, que trouxe números relevantes que apresentaram uma ligeira venda para a temporada 2016-17,
que é dentro daquilo que era esperado, agora chegando a 60.660.000 toneladas da oleaginosa já comercializadas para a temporada velha, ou chamada temporada velha, bem acima da expectativa, da meta de vendas e exportações que foi estimado pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano, e ainda vendas acima de 6 milhões de toneladas no total da temporada 2017-2018. Vamos saber agora como é que os negócios vêm nos Estados Unidos. Tem uma informação muito importante, porque a área que pode ter algum estresse hídrico, o Agricultura BR estima essa área, de acordo com o mapeamento que é feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano, em torno de 8 milhões de hectares de soja e milho, que podem ser afetados por essa seca, por esse estresse hídrico. Hoje, soja em Chicago, ela vinha recuando. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com soja na Bolsa norte-americana. Soja em Chicago que vinha em queda hoje um pouco mais cedo. Acompanhem conosco, então, soja em Chicago neste momento. Temos aqui soja, pode colocar na tela, por favor, soja em Chicago com as negociações neste momento, que vinha mais cedo hoje em queda. Você tem aqui a posição de agosto, agora já em recuperação, as 4 posições de mais curto prazo. Posição de agosto a 10 dólares mais 75 bushel, alta de 0,60%. Setembro também em alta, vem com 0,60%, 10 dólares 6 centes o bushel. Posição de novembro, 10 dólares 13 centes o bushel, alta de 0,57%. Já a posição de janeiro de 2018, negociada 10 dólares 21 centes mais 75, agora com alta de 0,54%. As 4 posições de mais curto prazo vêm agora com alta em torno de 0,5%, exatamente pelo fator climático. Estados Unidos tem áreas agora em ampliação com algum risco climático, que pode passar por estresse hídrico, mesmo tendo chuvas que acontecem de maneira isolada na região do Corn Belt. Vamos agora às informações do dólar comercial aqui no Brasil, outro balizador que forma o preço da soja no país. Dólar comercial vem operando em um patamar mais baixo nos últimos dias, tem oscilado, mas já cai bastante da cotação de semanas anteriores. Isso pressiona o valor da soja aqui no Brasil. Na manhã desta sexta-feira, dólar vinha caindo frente a ontem. Vamos acompanhar agora na tela, então, a quanto vem cotada a moeda norte-americana aqui no Brasil. Vem a R$ 3,14, mais 5, com queda no momento de 0,34%. Futuro da produção agrícola do Brasil. A gente começa trazendo em destaque a soja, carro-chefe da produção do país e que deve continuar crescendo aí anos à frente. De acordo com um estudo publicado nesta semana pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa, a produção de soja do Brasil daqui a 10 anos deve chegar próximo a 150 milhões de toneladas. A produtividade média das lavouras, que já é elevada, ela não deve crescer tanto assim, mas a área destinada à cultura, esta sim pode crescer próximo a 10%. A gente trouxe esse estudo então para você de casa acompanhar, já vislumbrando como que a produção agrícola do grão deve trazer aqui para o Brasil nos próximos anos. Veja com a gente na tela, expectativa de área plantada, depois produtividade e produção. A gente começa falando sobre a área a ser destinada à cultura daqui a 10 anos, na safra 2026-27. Olha, de acordo com este estudo, a área destinada ao grão nesta temporada no Brasil, a 16-17, nesta que acaba de encerrar, foi de 33.250.000 hectares. Para a safra 2026-2027, são 43.150.000 hectares esperados, um aumento de 29,7%.
Olha, de acordo com esse estudo do Ministério da Agricultura e da Embrapa, tem uma tendência muito nítida de expansão da área plantada com soja para a região norte do país, em especial nos estados do Pará, Tocantins e também no estado de Rondônia. Olha, um destaque muito importante diz a respeito do estado do Mato Grosso, isso porque ele deve perder força nesta expansão da área com soja, por conta do preço alto das terras. As terras lá para cima, a região norte do Brasil, tem preços mais atrativos, é por isso que por lá essa expansão deve ser maior. A gente acompanha agora a expectativa de produtividade média da soja no Brasil nestes próximos anos. Veja que a safra 16-17 teve um nível muito alto, foi o maior rendimento por hectare já notado no Brasil, 55,66 sacas por hectare. O gráfico é bem claro, ele mostra que nos anos seguintes o Brasil não deve chegar a ter uma produtividade tão elevada assim quanto teve na 16-17, que foi muito expressiva, de maneira positiva. Temporada futura, 17-18, tem expectativa de ter um declínio, caindo para 53,33 sacas por hectare. Safra 20-21, rendimento médio do Brasil deve ficar em 55,16 sacas. Safra 2024-2025, expectativa de 56,16 sacas por hectare. E a safra de 26-27, daqui a 10 anos, aí sim há uma elevação, indo para 56,66 sacas por hectare. Isso representa um aumento de 1,7% na comparação destes últimos 10 anos, nesses próximos 10 anos, melhor dizendo. Agora sim, vamos ao número da produção. Qual é o volume esperado para o Brasil produzir com soja, então, nesta próxima década? Safra 16-17 foram 113 milhões e 10 mil toneladas. Para a temporada 2026-2027, a expectativa média de 146 milhões 530 mil toneladas do grão, sendo que a projeção superior, a mais otimista, passa de 175 milhões de toneladas de soja. Apenas se alcançarmos essa média, a elevação vai ser de quase 30%. Para a gente finalizar esse estudo, a gente mostra agora as projeções de consumo e também exportação de soja pelo Brasil. O Brasil deve continuar ampliando o seu espaço no comércio internacional. Os gráficos na cor em verde, já vimos a expectativa de produção. Na cor em vermelho, a expectativa de consumo, que deve crescer de 47 milhões 280 mil toneladas para 58 milhões 360 mil, e expectativa de exportação saindo de 63 milhões de toneladas na temporada 16-17 para 84 milhões 110 mil toneladas. O Brasil já é, hoje em dia, o maior exportador de soja do mundo e deve ampliar ainda mais essa participação. A gente continua falando a respeito de soja, principalmente, as perspectivas para os próximos 10 anos. No mesmo período, teve um lançamento de um estudo chamado Perspectivas para 2017-2026, que em torno da soja explica algo que o produtor rural brasileiro já se acostumou a ver. Uma produtividade brasileira para a soja por hectare superior à norte-americana. E não é só o Brasil que tem essa produtividade mais elevada. A Argentina também tem alcançado números superiores aos norte-americanos. Para se ter uma ideia, o Brasil
deve crescer ao ano 2,6% na sua produção, Argentina 2,1% e Estados Unidos 1%. Isso explica a ampliação e porque o Brasil ultrapassa os Estados Unidos e a Argentina também sobe muito. Aqui nós trazemos essa participação ou aumento efetivo anual na produção de soja, de acordo com a Organização para as Cooperativas e Desenvolvimento Econômico, feito com a FAO. Brasil com crescimento de 2,6%, a Argentina 2,1%, e os Estados Unidos chegando até 1%, de acordo com os números que foram apresentados pela OCDE, que acabam trazendo um complemento àqueles que foram apresentados pela Embrapa. Destaque agora para o clima. O clima seco tem predominado sobre boa parte do Brasil, que faz bem para as atividades de campo, em especial da colheita do milho. Apesar disso, a umidade do solo já está em declínio e começa a preocupar os produtores, em especial aqueles que estão com a cultura ainda no campo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como que está o nível de umidade do solo pelo Brasil e qual a previsão do tempo em um estudo estendido. As informações estão dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Uma boa tarde especial para os agricultores rurais do Brasil. Quero parabenizá-lo pelo seu dia e também mandar um abraço especial para o meu pai, que também é agricultor rural lá de Pinhal Grande, no Rio Grande do Sul. Vamos agora à previsão do tempo, então, para todo o país que vem passando por um longo período de tempo seco, principalmente a área central, que já está com declínio acentuado da umidade no solo. Em toda esta área vermelha do mapa, que cobre boa parte do centro, norte e interior nordestino, o nível de umidade no solo chega abaixo de 10%, porque além do tempo seco, as temperaturas têm tido uma grande amplitude. Durante a madrugada, a sensação térmica é mais amena, mas à tarde faz muito calor, o que acelera o declínio da umidade no solo. Tem chovido de forma frequente aqui no extremo norte do país, por isso o solo está bastante encharcado entre Roraima e o norte do Amazonas e também sobre a faixa leste do Nordeste. No sul do país, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o nível de umidade no solo não é tão baixo, mas ainda assim a umidade vem caindo por conta do tempo mais seco dos últimos períodos. Agora, para os próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa em toda esta área em branco do mapa. Deve chover de forma mais intensa apenas no extremo norte do país e na faixa leste do Nordeste. Na região sul vai voltar a chover a partir do dia 2 de agosto, especialmente aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Durante o próximo período, entre os dias 3 e 7 de agosto, é que a chuva se expande aqui pelo sul do Brasil. Deve atingir de forma generalizada os 3 estados e também deve provocar declínio da temperatura. O volume de água ele não deve ser tão alto, mas como a temperatura diminui um pouco e vai ter chuva mais abrangente, então a umidade no solo deve se recuperar um pouco aqui no interior da região sul. Vai voltar a chover também sobre toda a faixa leste do Sudeste e tem previsão de mais chuva aqui entre o norte e as áreas litorâneas do Nordeste. Na área branca do mapa, por enquanto nada muda e esses próximos 10 dias seguem com tempo bastante firme. Por aqui o Agricultura BR convida você para participar do programa. Hoje é um programa especial, Dia do Agricultor. Estamos aqui no ambiente externo do Sistema Brasileiro do Agronegócio, mas a enquete da semana, que está tendo uma participação muito interessante de telespectadores por todo o país, ela está perguntando qual que é a opinião do produtor rural sobre a safra 2017-2018, as suas expectativas. E Juliana, o produtor rural ele pode responder isso sobre diversos aspectos, sobre a rentabilidade, a produção, produtividade. O importante é ele participar do Agricultura BR. É isso mesmo. Você, produtor que já está pensando, já está fazendo planos aí para a safra 17-18, responda a nossa enquete da semana. Pode colocar na tela. Ela quer saber, produtor, qual é a sua expectativa para a temporada 17-18. Para responder, você manda uma mensagem para o nosso número do WhatsApp, o número é o 679-9656-2266. O número está aí na tela, se você ainda não tem, grava ele aí no seu celular para participar desta enquete e também de outros quadros do programa que a gente sempre traz aqui ao longo das edições. Olha, e temos participação de telespectador nesse momento lá do interior da Bahia, que
aqui mandou sua opinião a respeito de como que deve ser essa safra da temporada 2017-2018. Pode colocar na tela o posicionamento do produtor rural, Juliana, falando a respeito da safra 17-18. É o Edivaldo Antônio Pereira dos Santos, de Formosa do Rio Preto, na Bahia. Ele fala o seguinte, Fabiano: a safra 2017-18, em seu tamanho e produtividade, estará diretamente ligada à disponibilidade e ao real acesso ao crédito rural pelos agricultores em todo o país. A participação vem caindo no agronegócio em função da burocracia documental. Edivaldo, está aí o seu comentário, então, para todo o Brasil. Obrigada pela sua participação. Continue com a gente, porque hoje tem muita informação especial por aqui. Falar em informação especial, esse Dia do Agricultor está sendo marcado também por uma série que nós vamos ter em breve aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, que fala sobre um assunto muito agradável, sobre rotas, roteiros e vinhos. Juliana. Agora, para um rápido intervalo comercial, no próximo bloco a gente recebe aqui neste estúdio, em um lugar diferenciado na edição de hoje, representantes do governo de Mato Grosso do Sul e também da AproSoja do estado para falar sobre o escoamento da safra de milho. Muito bem. E ainda hoje você vai saber também a respeito da parceria da AproSoja com o Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O agricultor sempre, eu acredito que, além de fazer a diferença para a produção, ele é quase que um geneticamente modificado, né? Porque tem muita coragem de pegar todos os seus recursos no ano, jogar no chão como semente, fertilizantes, esparramar bem, não tem mais nem jeito de juntar, né? E depois fica ali torcendo para chover, para não chover, para receber na hora de vender. O agricultor é uma pessoa, um cidadão muito corajoso e que faz toda a diferença para a humanidade, né? A humanidade só se estabeleceu na paz ou cresceu depois que nós tivemos a agricultura. Então, nós todos nos alimentamos 2, 3 vezes por dia e a importância do produtor é essa. Nós estamos acompanhando imagens aqui do Centro de TV, nós estamos exatamente nesse ambiente, espaço gourmet do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Estamos transmitindo hoje aqui especialmente porque hoje é Dia do Agricultor, dia 28 de julho. Programação especial hoje durante toda a programação do Canal do Boi. Programação especial em lugar especial, muito bonito, né? É para você, produtor rural, que acompanha o Canal do Boi diariamente. Bom, agora aqui neste estúdio diferenciado do dia de hoje, nós recebemos importantes pessoas do agronegócio de Mato Grosso do Sul para tratar de um assunto muito importante, que é a safra de milho do estado e o escoamento dessa produção. A gente anuncia então quem está aqui com a gente hoje com o maior prazer, Rogério Beretta, ele que é superintendente de Agricultura, Pecuária e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul. Jaime Verruc, ele que é secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, obrigada a vocês. E também Cristiano Bortolotto, presidente da AproSoja do estado de Mato Grosso do Sul. Também muito obrigada mais um dia aqui com a gente. Bom, e nós estamos aqui num dia com amigos e vamos começar falando de um assunto muito importante. O Jaime Beretta, né, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Ainda não sabe, né, mas o Brasil agora já deve estar olhando ali nos caracteres, é que o Canal do Boi e a AproSoja de Mato Grosso do Sul firmaram uma importante parceria para a difusão de tecnologia e é uma parceria que nos orgulha muito. E começa agora um trabalho que a gente espera que seja bastante longo. Eu gostaria que o Cristiano Bortolotto falasse um pouco a respeito disso e que oficialmente falasse aqui para o telespectador do Canal do Boi em todo o Brasil. Bem, olá, é um prazer estar aqui com você, Fabiano, Juliana, com a equipe do Canal do Boi. E nada melhor que num dia como hoje, no Dia do Agricultor, a gente está anunciando e falando dessa parceria que o Canal do Boi vai acompanhar aí ao longo desse ano todos os projetos que a AproSoja
MS faz junto à agricultura, e nós vamos apresentar a agricultura do Mato Grosso do Sul, a evolução da soja no Mato Grosso do Sul através dessa parceria. Tenho certeza que é uma parceria importante para a comunicação, para o desenvolvimento, para levar informação mais rápida, mais consistente ao nosso produtor rural, e vocês com a credibilidade, com o trabalho que vocês fazem, que é fantástico. É um prazer para nós, a ProSoja, estarmos aqui no Dia do Agricultor anunciando essa importante parceria. É um anúncio muito legal para todo mundo, né? A gente também está muito feliz com isso, Cristiano. Na prática, como que essa parceria vai funcionar? Como que a gente vai conseguir levar essa informação para o pessoal de casa? Bem, a ProSoja MS ela tem aí diversos projetos de levantamento de informações e de transferência de informação, dessas informações levantadas ao produtor rural. Um deles é o Circuito ProSoja, que amanhã tem a sua primeira etapa no município de Rio Brilhante, que, aliás, o governo do estado, através da Semagro, é parceira nesse projeto Circuito ProSoja, que nós levamos informações necessárias a cada região, a cada município. Amanhã nós vamos ter aí informações de mercado, economia, no município de Rio Brilhante, e o Canal do Boi vai estar lá, acompanhando, passando o que está sendo dito, não só para aqueles produtores de Rio Brilhante, mas para todo o estado do Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil, aquelas informações. Levando também informações de projetos como o Sistema de Informação do Agronegócio, acompanhando esses dados que são levantados a campo dia a dia no estado do Mato Grosso do Sul, na nossa produção, informações do mapeamento de custos de produção da soja, do milho do nosso estado, evolução da rentabilidade, como está a rentabilidade, enfim, são diversos os projetos que a ProSoja MS faz nessa parceria, que é importante lembrar da Semagro, do governo do estado, e que o Canal do Boi vai estar aí fazendo essa transferência de informação mais rápida, mais célere, e pela credibilidade, com certeza, e a audiência que vocês têm do nosso produtor rural, do nosso agricultor, vai aí dar esse dinamismo dessas informações. Vou aproveitar para inserir o Jaime Verruc, também o Beretta, aqui nessa conversa, porque é uma parceria importante, né? O governo do estado já vinha com a ProSoja, e o Jaime Verruc, ele esteve muitos anos à frente do Senai. Eu conheci quando eu estava no Sebrae, o Jaime era lá do Senai. E Jaime, tecnologia, informação para quem trabalha, isso é um fator muito importante, e esses levantamentos hoje que são feitos no Mato Grosso do Sul têm garantido uma produtividade extremamente elevada, uma melhoria nos resultados, e isso sem precisar ampliar áreas, mostrando que o produtor rural, o agricultor, consegue realmente ter bons resultados sem necessariamente precisar utilizar ainda mais recursos naturais, por exemplo. Bom dia a todos vocês. Primeiro, vou cumprimentá-los aqui no Dia do Agricultor, podendo fazer um anúncio de uma parceria. O governo do estado já é parceiro da ProSoja. Eu tenho certeza que a entrada do Canal do Boi na parceria, divulgando essas informações. Hoje nós temos, dentro desse programa da ProSoja, eu acho que nós temos o melhor levantamento, porque é o levantamento em campo, não são dados secundários, são dados primários, né? Então, a possibilidade do Canal do Boi divulgar e dar a difusão, a gente vai conseguir atingir ainda mais agricultores no estado de Mato Grosso do Sul. Então, acho que nesse Dia do Agricultor, nós estamos presenteando os agricultores sul-mato-grossenses com a parceria do Canal do Boi, que eles vão ter efetivamente um ganho nas suas informações. Eu acho que nós estamos fazendo uma boa comemoração nesse dia. E o estado de Mato Grosso do Sul, dentro dessa linha, dentro da política agrícola do estado de Mato Grosso do Sul, nós consideramos que a questão da informação é fundamental. Quer dizer, nós não podemos falar no estado sem falar em tecnologia. E a estrutura de tecnologia está muito bem montada no estado, a estrutura de pesquisa, e, consequentemente, nós temos tido os ganhos de produtividade. Agora, nós temos que, obviamente, avançar e que mais produtores, hoje a gente fala muito na questão da integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, e eu acho que a expansão da agricultura do Mato Grosso do Sul, principalmente a expansão de novas áreas, passa necessariamente por essa nova política de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. Então, acho que é um grande caminho que o governo do estado está dando, e quero realmente aproveitar hoje para cumprimentar os agricultores, que são eles efetivamente que são o nosso cliente, o cliente dessa informação, o cliente dessa tecnologia, e são eles que fazem esse aumento de produção no estado de Mato Grosso do Sul. Tá certo, vou falar agora com o Rogério Beretta, parceiro antigo também. Beretta, você é um produtor rural, tem todo o histórico à frente de sindicato, de federação de agricultura também, e agora juntamente com o governo do estado. E essas ações, essas atividades, né, que nós estamos desenvolvendo, que a ProSoja já desenvolve, como que o Mato Grosso do Sul, esse produtor rural, no caso desse estado, essas experiências, elas podem servir também para produtores de outras localidades, isso você que conhece tão bem o perfil desse produtor rural. Bem, bom dia, agradecer também a oportunidade de estar aqui,
parabenizar os agricultores pelo dia e realmente o trabalho feito aqui no Mato Grosso do Sul, através da ProSoja, através de FamaSul, através das instituições que representam o agro, é um trabalho que serve de exemplo para outros estados e isso vem acontecendo esporadicamente. A gente recebe sempre visitas, né? E o pessoal vem aqui para copiar esse modelo, que é um modelo de integração institucional, né? Nosso presidente da FamaSul sempre fala isso e o Estado tem muito fortemente o alinhamento institucional que faz com que as ações integradas resultem num benefício direto ao produtor e resulte, obviamente, num benefício direto do desenvolvimento da sociedade do Mato Grosso do Sul e isso pode ser copiado pelos outros estados. Então, eu ressalto aqui a importância e o fator positivo que o Mato Grosso do Sul tem no alinhamento institucional para que o desenvolvimento ocorra de maneira equilibrada, harmoniosa, sem causar impactos de maneira sustentável. Todo esse trabalho, né, resulta no campo, né? O Mato Grosso do Sul está colhendo safra recorde de milho, colheu safra recorde de soja. E agora a gente parte para o segundo assunto dessa entrevista, né, que é o escoamento dessa safra de milho. Nós já conversamos com o Cristiano aqui algumas vezes ao longo desses últimos meses, né, Cristiano, para tratar dessa situação. Resultados muito positivos dentro da porteira, né? Para o lado de fora tem o problema da falta de capacidade de armazenamento que o Estado tem. Como que está essa situação? Bem, falando sobre essa capacidade de armazenagem, é um problema crônico do nosso estado e do nosso país, mas eu não identifico ele como um problema, vamos dizer assim, por falta de ação, né? É um problema que aconteceu por conta da evolução da agricultura, evolução muito rápida e a capacidade de armazenagem ela não evolui de uma hora para outra, precisa de um investimento muito alto, precisa de um planejamento muito grande, precisa de uma capacidade de financiamento muito alta e que de agora em diante nós vamos ter que começar a discutir um pouco mais próximo isso. O Mato Grosso do Sul, nós temos aí uma capacidade de 8 milhões de toneladas de armazenagem, né, uma capacidade de armazenagem de 8 milhões de toneladas e vamos colher próximo a 19 milhões de toneladas entre soja e milho. Isso traz, claro, algumas dificuldades. Por mais que uma safra ela tenha aí 3 ou 4 a 5 meses, vamos dizer, da colheita de uma para o início da outra, isso nesse período se consegue escoar boa parte dessa produção, liberando espaço para a próxima, mas chegamos aí a um ponto que, felizmente, a produção do milho no estado do Mato Grosso do Sul é maior em quantidade do que a própria produção de soja, que é a primeira safra, e isso é devido ao excelente trabalho que o produtor rural vem fazendo lá dentro da porteira, investimento muito sério em produção, produtividade, o trabalho das instituições de pesquisa, desenvolvendo tecnologias e levando ao produtor, as instituições como a Federação da Agricultura, a ProSoja, governo do estado, levando essa informação ao produtor rural, o produtor usando dessa informação e desenvolvendo o estado. Isso trouxe uma dificuldade de armazenagem, sim, e que nós aí estamos criando mecanismos para conseguir vencer essa etapa, desse momento, dessa colheita que nós estamos tendo. Inclusive, só para a gente finalizar esse assunto, né, recentemente a ProSoja conseguiu, junto à Conab, a liberação de armazéns do governo para estocar essa safra de milho. Esse é um fato que contribui de forma significativa a dinamizar algumas regiões onde aqueles armazéns eles não estão com produto, porque o armazém da Conab ele serve normalmente para regulação de estoque, né? Então, como esses armazéns não têm o produto, nós fomos até a Conab, juntamente com o nosso deputado federal Valdemir Moca, senador Valdemir Moca, fazer este pleito ao Ministério da Agricultura e conseguimos com que a Conab pegue aquele espaço que estava ocioso e disponibilize para colocar o produto. Isso vai ajudar nessas regiões a dinamizar, a aumentar a capacidade de recebimento desse produto para dar um fôlego um pouco maior da estocagem e da armazenagem nesse processo de colheita, que é preocupante. Perguntar para o Jaime e também para o Rogério agora, e aí vamos participar desse questionamento. Olha só, hoje nós temos essa situação, não é uma situação isolada do Mato Grosso do Sul, aliás, longe disso. O Brasil produtor, agricultor, né, agrícola, ele passa por esse problema. Que ações hoje nós poderíamos pensar em longo prazo
para conseguir lidar com momentos como esse. Nós temos uma safra cheia no Brasil inteiro, é uma safra cheia na qual o país, o produtor rural, mesmo na próxima safra, não deve ter redução. Nós chegamos a patamares em que essas reduções elas não devem ocorrer. Como que poderia se pensar em soluções a longo prazo para lidar com uma produção maior? O Brasil será maior, é isso que a gente está dizendo regularmente aqui no Agricultura BR, e também com a questão da comercialização, porque você ter lugar para estocar também é uma ferramenta para comercializar, para vender melhor. Começando pelo Jaime, por favor. Bom, como você bem colocou, acho que nós não podemos agora achar que uma super safra era uma notícia ruim, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que nós tivemos ganho de produtividade, novas áreas, quer dizer, tecnologia. Então, a safra de 9,5 milhões de toneladas de milho é uma notícia extremamente positiva. Agora, ela impacta sobre o ponto de vista de preço e por capacidade de colocação desse produto. Nós temos pensado aí duas maneiras. Primeiro, para essa safra, nós não conseguimos mais construir armazéns. Mas, de qualquer maneira, o governo tem feito, inclusive foi pedido isso pela FamaSul e pela ProSoja, uma ampliação dos leilões. Então, nós já encaminhamos ao Ministério da Agricultura, o governador já enviou, e nós estamos conversando com a bancada, que o Mato Grosso também seja beneficiado com volumes maiores em termos de leilão. O último leilão foi 60 mil toneladas, é muito pouco, né? Isso não impacta em praticamente nada no mercado. Então, o primeiro ponto, a gente efetivamente tem leilões para a gente melhorar essa condição de fluxo de venda do produto. O segundo ponto é toda a questão que nós estamos discutindo de armazém. O próprio governo federal, no Plano Safra, lançou uma linha específica para a construção de armazém e nós, no âmbito do nosso Fundo Constitucional do Centro-Oeste, também uma linha específica. E a gente pode perceber, Fabiano e Juliana, o que tem acontecido é que praticamente toda semana nós temos aprovação de novos armazéns no âmbito do FCO no Estado. Nós temos um conselho apresentado, então toda semana a gente percebe claramente. As cooperativas, todas elas, estão fazendo ampliações muito fortes das suas estruturas de armazenagem. Então a gente acredita que para a próxima safra a gente tem um crescimento aí desses 8 milhões de toneladas hoje de capacidade estática, no mínimo aí de uns 10 a 15% de capacidade. Então, mas nós temos que entender que mudou o padrão da safra, o tamanho da safra, ele não vai voltar a padrão de 5, 6 anos. Nós sempre vamos ter esse desafio. Agora, nós temos que ter alguma visão de curto prazo. Então, nós já temos um pedido da FamaSul e o governador já nos sinalizou na questão da flexibilização da paridade. A paridade que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, para cada um exportado, você tem que fazer um mercado interno. Então, isso hoje dificulta a questão do fluxo de saída desse produto. Então, o governador já fez essa autorização, nós estamos discutindo de como fazer uma medida tributária no sentido de um determinado período conseguir dar fluxo a esse milho. Como nós fizemos, por exemplo, no boi, reduzindo o ICMS do boi para que ele pudesse sair para outros estados. Então a gente vai ter que ter algumas medidas de curto prazo que passam pelo leilão e que passam pela saída desse produto, pela venda desse produto no Mato Grosso do Sul para melhorar a condição de preço. Então esses são os fatos que o governo tem trabalhado no curto prazo e a gente olha no longo prazo de melhorar essa capacidade. Beretta, por favor. Bom, além daquilo que o Jaime já falou e que o Cristiano já falaram, eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho fundamental pensando no longo prazo, né? Eu acho que o fundamental seria a gente incentivar as práticas de associativismo e cooperativismo, que na verdade viabilizam, né, diante do tamanho médio do produtor aqui do Mato Grosso do Sul, viabilizam que o grupo de produtores associados ou cooperados invistam, né, em armazenamento, que é um investimento alto, apesar de ter linha de crédito específica para isso e vantajosas, mas é obviamente que a tomada de decisão de um investimento, de um pedido de financiamento, se viabilizaria muito mais a partir de um associativismo mais forte, de um cooperativismo mais forte, que são culturas que a gente deve ainda incentivar aqui no Mato Grosso do Sul, que não são tão sedimentadas como nos estados do sul do país. Então eu acredito que essa seria uma medida de longo prazo que poderia ser uma política pública a ser trabalhada no governo do estado. Tá certo, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Nosso tempo é curto, né? Temos outros entrevistados aqui ao longo dessa edição, mas queremos deixar aqui nosso agradecimento sincero por compartilhar com a gente essas novidades positivas todas e todo o trabalho que o governo tem feito por Mato Grosso do Sul. Obrigado, Cristiano, Jaime, Rogério. Bom, nós vamos agora para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muita informação, porque tem também questão de pastagem, de colocar uma reforma bem aplicada daqui a pouco no Agricultura BR. Hoje para fora a gente tem o mesmo conforto, tem a mesma estrutura que tu tem dentro da cidade, com a calma de morar para fora, com a segurança de morar para fora. Primeiro, cumprimentar você, todos os que estão nos assistindo em várias partes do Brasil. Tenho
temos dito sempre que vocês são um dos canais que são porta-vozes do Ministério da Agricultura, porque se dedicam às causas da agricultura e, portanto, o Ministério sempre tem a agradecer ao Canal do Boi pela postura que vocês têm de sempre divulgar as coisas que nós estamos fazendo lá. Agricultura BR de volta nesta sexta-feira especial, 28 de julho, Dia do Agricultor. O nosso programa e os demais programas da casa estão sendo feitos hoje de um lugar muito especial, é o Espaço Gourmet do Centro de TV do Canal do Boi. Exatamente, nossos colegas estão aqui participando conosco e estão trabalhando também bastante. Obrigado, a Rosa Cabral está aqui com a gente, aqui do ladinho, está trabalhando aqui, filmando também. E olha só, um dos assuntos que nós trabalhamos e que a gente vai abordar agora é a produção de bioenergia, de cana-de-açúcar, principalmente no centro-sul brasileiro. E quem vai abordar esse tema, conversando com Roberto Holanda Filho, é o nosso amigo, nosso colega de trabalho, João Pedro Cuti Dias. João. Obrigado, Fabiano. Hoje é um dia especial para nós brasileiros, que tem o Dia do Agricultor. É o que segura a economia do Brasil nas costas, é o que leva o Brasil para frente. Estou com o Roberto Holanda, do Biosul, Sindicato das Indústrias de Sucro-Alcooreiro do Mato Grosso do Sul. A primeira pergunta, Roberto, que eu queria falar para você é o seguinte: o setor passou uma fase conturbada no período da senhora Dilma, gasolina subsidiada, aumento de oferta de açúcar brasileiro no mercado internacional, derrubou os preços. Nesse momento, já passamos essa fase de pesadelo ou não? Oi, João Pedro, prazer estar de volta aqui no Canal do Boi, sobretudo num dia tão importante. Vou te dizer que sua análise é correta do pesadelo, do mau momento que a gente passou, e não estamos livres ainda desse mau momento, não. O que depois disso nós tivemos um pequeno alento, que foi uma melhora nas cotações de açúcar no mercado internacional. Isso foi realmente positivo, deu um pequeno alento ao setor, mas novamente agora os preços voltaram a cair. Esse ano é um ano de equilíbrio entre produção e consumo de açúcar, ou seja, os preços estão se apresentando de forma menos positiva. E no começo do ano, o etanol foi reonerado. Houve um processo de reoneração, nós tínhamos um crédito de PIS/COFINS, que era distribuído pela cadeia de produção, e ele foi concentrado na cadeia do etanol, na cadeia de produção do etanol, foi nos produtores, e nós sentimos um crédito. Esse crédito deixou de existir lá em janeiro, no começo do ano, o que afetou seriamente a competitividade do etanol. Bom, quando a gente vê o Brasil foi pioneiro no uso do etanol em grande escala, o pró-álcool na década de 70, mas hoje o Brasil virou importador de etanol. Hoje o etanol participa das importações de maneira, houve um aumento significativo nas importações de etanol, principalmente etanol de milho. Está faltando para o Brasil uma política de biocombustíveis? Será que esse Renova Bio que a gente escuta falar, que o governo está discutindo, que a sociedade vai discutir e vai encaminhar ao Congresso possivelmente uma medida provisória, no sentido de mostrar um norte para o setor, isso será importante para o setor, Roberto? Olha, realmente, o Brasil está se convertendo num importador estrutural de combustíveis. A gasolina teve um aumento de importação no começo desse ano de 170%. A Petrobras tem refinarias ociosas hoje com ociosidade elevada. Aconteceu pior ainda com o etanol. Nós estamos importando etanol de milho dos Estados Unidos 400% acima do que foi observado no ano passado. Uma importação que é injusta com o produtor local, que tem severas e consistentes obrigações. Nós temos que carregar estoque, nós temos toda uma cadeia de tributo para pagar, e o etanol de fora chega trazendo prejuízo para o produtor e para o governo também, que arrecada menos. Então, essa estruturação precisa acontecer no curto prazo. Então, nós temos que ter essa medida de isonomia no curto prazo para evitar um desastre. Agora, o que você falou no projeto RenovaBio é verdade. Essa seria o que nós podemos dizer
a luz no fim do túnel. O Ministério das Minas e Energia, é importante que haja esse reconhecimento, o ministro Fernando Coelho Filho e a equipe dele, existe uma diretoria de biocombustível naquele ministério, o secretário é o senhor Miguel Ivan Lacerda, construíram um programa bastante inteligente, um programa ele é muito complexo, ele demandou uma discussão muito ampla entre vários agentes da sociedade e hoje é um dos programas mais bem feitos no mundo de incentivo ao uso e à produção de biocombustíveis. Eu acho que esse é o norte importante, a gente espera ver esse processo avançar, nós entendemos que esse processo ele estimula a competitividade da produção, né, certo? Ele reconhece esse esforço por maior competitividade. Então é um projeto bastante moderno. Agora que a gente espera é o seguinte: o projeto está pronto, o Ministério das Minas e Energia já o concluiu, ele vai à Casa Civil e deve vir para o Congresso como medida provisória. Sendo aprovado, nós temos uma nova fase de regulamentação ou de regulação das medidas que o RenovaBio prevê. E, a partir daí, eu acredito que em 2019 já estaremos prontos para que ele entrasse em funcionamento. Mas, na hora que você tem essa medida provisória já promulgada, já é um sinal positivo para o setor, para os investidores. Eu já acredito que possa haver uma retomada de crescimento, de investimentos. No RenovaBio está previsto essa questão de uma política voltada também ao aproveitamento do bagaço para a produção de energia elétrica. Hoje nós estamos entrando na bandeira vermelha. Caiu o nível dos reservatórios e o governo bota a tarifa maior para usarmos combustíveis fósseis para produzir energia elétrica, seja gás natural, seja alguns absurdos, usar óleo diesel, full oil. Nesse momento, no RenovaBio está contemplado também a questão da energia elétrica? Sim, é importante dizer que o RenovaBio não trata só de etanol, trata de biodiesel, trata de biogás, trata de bioquerosene de aviação, etanol 2G e, claro, energia também. A bioeletricidade é uma coisa importante que será estimulada junto com esse processo, até porque a bioeletricidade, através da biomassa, ela vem junto com o estímulo da nossa produção. O que a gente espera acontecer é ver também esse nosso setor. E o Mato Grosso do Sul, aqui, você sabe que é um dos estados brasileiros mais avançados na exportação de bioeletricidade gerada a partir da biomassa, que é o bagaço da cana, é uma resposta muito inteligente e muito positiva para o Brasil. E uma resposta hoje, como você bem falou, uma resposta necessária. Você tem a nossa produção de bioenergia, de bioeletricidade, ela se dá exatamente no que a gente pode chamar de entre-safra hídrica do Brasil, quando os reservatórios estão mais baixos. Isso foi um problema há 2 anos atrás, é exatamente na época da nossa maior oferta de bioeletricidade. Por outro lado, uma usina demora muito menos tempo para se construir do que uma grande hidrelétrica. Ela está também, por outro lado, o maior centro de produção sucoenergética, que é exatamente a região Centro-Sul, está muito mais perto dos centros de carga, de onde tem demanda por energia, ou seja, você tem menos perda de transmissão. Bioeletricidade e biomassa faz muito sentido para o Brasil. Bom, o governo brasileiro assumiu os compromissos na COP21 a respeito da questão de diminuir a emissão de gases do efeito estufa. E nós estamos numa posição meio contrária, porque nós estamos aumentando o consumo de combustíveis de origem fóssil, gasolina, diesel. Aliás, se você olhar a balança de importação do Brasil, hoje o diesel é o primeiro produto nas importações do Brasil. E até quando que o Brasil vai reverter esse quadro? Porque nós começamos com uma política de biocombustíveis, hoje nós estamos retrocedendo, usando cada vez mais combustíveis fósseis e pior, nós não temos condições, o parque de refino nosso, não há nada previsto de grandes expansões, ou seja, nós vamos depender cada vez mais de gasolina, de etanol importado. Tu acha que o RenovaBio pode ser um divisor de água desse processo?
é o que a gente espera que seja. Essa equação que você monta aí, ela é absolutamente verdadeira. O Brasil, a expansão do parque de refino interna ia ser uma coisa muito cara, não tem recurso para isso, ia ser uma coisa demorada. Então a gente voltaria para atender a demanda do mercado crescente, sem dúvida isso, é crescer cada vez mais a importação de combustíveis e se tornar, com os efeitos deletérios que isso tem na nossa balança comercial. Então é perfeita essa equação e é isso que está acontecendo hoje. Esse processo seria revertido ou será revertido à medida que houver a aprovação, a entrada em operação do RenovaBio. No caso do etanol, para que a gente pudesse atender aos compromissos que o Brasil assumiu na COP21 e depois reafirmou na Assembleia da ONU, o setor de etanol, a produção de etanol teria que dobrar de tamanho. Isso é uma coisa muito positiva, com os efeitos secundários que isso traz, ou seja, em termos de melhorar não só o meio ambiente, mas de trazer mais emprego, que é um problema sério no Brasil hoje. Então, a geração de emprego de qualidade, a interiorização de desenvolvimento. Então, e, evidentemente, que a balança comercial também favorável por conta do açúcar. Ou seja, tem uma série de benefícios indiretos que a implementação do RenovaBio pode trazer, além de corrigir essa distorção que você mencionou. Aliás, nesse ponto de benefícios indiretos, quando você pensa em cana-de-açúcar, você produz um alimento humano mais barato em termos calóricos, que é o açúcar. Você evita uma emissão de gases do efeito estufa com o uso do etanol. Você usa a energia, o bagaço para produzir eletricidade. Mas esse ponto é importante. Eu acho que o setor é um dos grandes responsáveis pela desenvolver o interior do Brasil. Você vê no nosso estado aqui, aonde tem usinas implantadas, se gera um polo de produção de empregos, e não apenas dentro da usina, mas as empresas que estão colaterais, que prestam serviço para a usina, transporte, manutenção, etc. Eu acho que num país que tem 14 milhões de desempregados hoje, isso seria importante. Eu acho que será que está sendo levado em conta esses fatores, Roberto? Eu entendo que sim, na construção do RenovaBio, esse é um fator levado em conta, sim. É importante registrar os índices. O Mato Grosso do Sul apresenta índices exuberantes, né? A maior média salarial da agricultura, a maior média salarial da indústria para empresas assim, setores acima de 5 mil empregados, a segunda maior massa salarial do Estado, municípios florescendo com a proximidade das usinas. Então, isso certamente está sendo levado em conta como estratégia de governo. Bom, para fechar, o Brasil está estacionado em 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o Centro-Sul, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você, com o RenovaBio, saiu um cenário publicado essa semana a respeito de que a cana-de-açúcar seria a segunda cultura do Brasil em expansão de área. Perderia para a soja e ela seria na faixa de 1.760.000 hectares nos próximos 10 anos. Aqui no estado, que nós temos milhões de hectares de pastagens degradadas, ou em outros estados como Goiás, Mato Grosso, etc., o setor poderia voltar a investir, voltar a ampliar a área plantada e, consequentemente, a geração, a oferta de cana-de-açúcar? Num momento em que houver uma nova política pública, eu não tenho dúvida que nós podemos, juntamente com o nosso colega do agronegócio, aumentar a nossa oferta de produto. Portanto, o Mato Grosso do Sul dá um retrato importante, e outros estados também são assim, ou seja, de que existe espaço para crescimento, existe disponibilidade de terras sem desmatamento, isso é muito importante. Já antropizadas. Já antropizadas, então acho que existe espaço para o nosso e para outros setores do agronegócio se desenvolverem. Bom, eram essas informações que nós gostaríamos de trazer ao senhor e à senhora, porque você tem muito pecuarista que tem áreas próximas às usinas. No futuro ele pode ser um produtor, pode ser um cooperado, ou ele pode arrendar. Eu acho que para o Brasil é muito importante que haja esse novamente um fôlego ao setor, já que ele além da questão da produção, puramente da produção, ele é responsável por geração de dólares na balança comercial. O açúcar é o quarto ou quinto produto em geração de divisa para o país, mas principalmente por ser gerar emprego, levar o desenvolvimento ao interior do Brasil, que as usinas conseguiram fazer isso.
Roberto, só para finalizar, qual a sua mensagem para o nosso produtor rural que está assistindo nesse momento? É muito bom estar aqui, acho que a mensagem é de otimismo. A crise é uma palavra que a gente tem que evitar, mas a gente substitui por trabalho. Estamos aqui à disposição e acreditando num momento melhor para o nosso setor e para o país de forma geral. Seu João Pedro Cuti Dias, Roberto Holanda, presidente da Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, muito obrigada por esse importante debate, trazendo aqui hoje num dia também muito especial, Dia do Agricultor. Olha, e encerrando, a gente lembra que o Agricultura BR, o Canal do Boi, vai trazer uma grande atração para você, que traz suavidade e traz muito conforto, principalmente para quem gosta de bons vinhos. Aqui pelo Canal do Boi. Bom, essa edição especial do Agricultura BR vai ficando por aqui. É você que esteve com a gente neste dia importante, Dia do Agricultor. Obrigada pela sua companhia. A gente continua trabalhando a seu serviço, produtor rural brasileiro. Essa edição então vai ficando por aqui. Nos vemos em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.